no que diz respeito às informações sobre os projetos e negociações, além do porte desse empreendimento. E a partir da institucionalização de programas de incentivo a fontes alternativas, como ocorreu em 2004, a energia eólica ela vem sofrendo um processo de expansão, sendo contratada inicialmente uma carga de geração bem alta. Mais de 430 usinas eólicas com capacidade de potência altíssima no Brasil. Então, a implantação de um parque eólico em um determinado município provoca alterações no meio ambiente, na economia, na vida das pessoas, sendo um dos principais impactos a emissão de ruídos, poluição visual, influência sobre a fauna, a flora e os aspectos socioeconômicos. Há usinas em operação há mais de 20 anos, segundo alguns dados da ANEEL, e atualmente estão em operações 3 parques detentores de registro na agência, que tem esse período de tempo, com aerogeradores de 500 quilowatts, como no Ceará, o Complexo Eólico de Palmas, de Itaíba, aqui na Bahia, né, o Complexo Eólico do Alto Sertão. Então, essas usinas elas foram autorizadas para essa exploração através de resoluções da ANEEL, a resolução que vem para regularizar a central das eólicas. Então, o processo de implantação de parques eólicos no Brasil é composto por 19 etapas de operações. Tem a questão do transporte, a tomada de decisão, nessa implantação, o envolvimento de diversas partes interessadas, aquele que desenvolve os projetos dos parques, né, o responsável pela execução de todas as atividades de desenvolvimento, os gerenciadores do projeto, né, os fabricantes desses aerogeradores, nessas empresas de engenharia, de transporte, de movimentação, que são responsáveis, respectivamente, pelo transporte dos componentes até o parque, o movimento dessas empresas, principalmente empresas estrangeiras. Então, no Brasil, antes que um parque eólico ele comece a entrar em operacionalização, até mesmo ser construído, algumas atividades elas devem ser cumpridas. Algumas metas, algumas exigências, né, essas exigências legais, elas devem ser atendidas. E não só apenas obrigatoriedades legais que dificultam as empresas a instalar essas usinas, mas também essas usinas eólicas, né, esses parques eólicos, mas também as condições logísticas. A política é importante compreender nessa perspectiva que a Política Nacional do Meio Ambiente introduziu o conceito de licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos da política brasileira importante, né? A licença ambiental representa o reconhecimento do poder público de que a construção, a ampliação de empreendimentos, atividades que são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, devem adotar critérios que são capazes de vir a garantir a sustentabilidade do ponto de vista ambiental. E aqui que entra a questão do licenciamento ambiental, que tem o objetivo de regular as atividades que utilizam os recursos naturais e que podem causar degradação ambiental onde será instalada. Então, a exigência legal a que estão sujeitos todos os empreendimentos, as atividades que empregam recursos naturais, ou que possam causar algum tipo de poluição, degradação do meio ambiente. Então, esse processo de licenciamento tem como principais normas legais a Política Nacional do Ambiente, a resolução do CONAMA, os estudos de impacto ambiental, o ERIMA, né, o relatório de impacto ambiental, que vai estabelecer todos os procedimentos. Nós temos a questão da resolução do CONAMA, que vai adotar as definições, no inciso 1 vai trazer que o licenciamento seria esse processo administrativo em que o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação, a operação dos empreendimentos, bem como as atividades que são utilizadoras de recursos ambientais, efetiva potencialmente a virem ser poluidoras ou de sob qualquer forma que venha a causar degradação, né? Então, ela não é a única que vai trazer a definição clara do que seria a definição do licenciamento ambiental, mas também a Lei Complementar 140 de 2011, no artigo 2. Inicialmente, é importante frisar também
a questão que o licenciamento é um dos instrumentos dessa política nacional de meio ambiente, onde se coloca que o licenciamento e a revisão de atividades de efetiva potencialidade poluidora está disciplinado. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente tem a sua relevância histórica, porque é uma lei, a primeira lei do Brasil a dar ao meio ambiente um tratamento sistemático. Antes a legislação ela tutelava ou visava tutelar os bens de forma esparsa, mas a legislação, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vem por ratificar essa questão. E também o artigo 225 da Constituição, onde coloca-se que, para assegurar a efetividade do direito, né, fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público exigir na forma da lei para a instalação de determinada obra, atividade que venha a causar de forma significativa a degradação do meio ambiente, um estudo prévio de impacto ambiental, e esse estudo ele tem que ser dado publicidade. Isso é importante, onde é um ponto que se coloca a exigência, né, do poder público, de certa forma, desse estudo, essa análise desse agente público ou privado que pretende instalar a obra, uma atividade que é potencialmente causadora de degradação no âmbito de um processo, né, de um procedimento administrativo, que processo é esse? Seria o licenciamento ambiental. Outra questão que eu gostaria de apontar também é a questão que o STF ele ainda não apreciou a questão da declaração de constitucionalidade da Lei 140 de 2011, e há até uma discussão que foi trazida pelo professor Paulo de Bessa Antunes, que é a recente jurisprudência sobre o licenciamento ambiental no Supremo Tribunal Federal. Há um artigo onde ele analisa esse tema e coloca a questão do aspecto da proteção ambiental e a questão das competências federativas. E há uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 5475 do Amapá, onde o professor ele coloca que seria um retrocesso em relação à centralização dos poderes da União, no que diz respeito a não haver uma proteção necessariamente do meio ambiente. E aí ele traz o primeiro ponto a respeito do federalismo cooperativo em matéria ambiental, que algumas decisões recentes do STF têm reconhecido maior competência dos estados em matéria de saúde pública e meio ambiente. E aí o professor coloca que um problema jurídico, né, ele coloca até um questionamento relevante em relação à questão, é o de saber qual a natureza específica do licenciamento ambiental e como enquadrá-lo no conjunto de competências constitucionais. Aí o professor Paulo de Bessa Antunes aponta que a jurisprudência do STF em tema de federalismo ela tem sido oscilante, pois não vem a reconhecer maiores ou menores competências dos estados, com oscilações muito rápidas, céleres, com tendência a privilegiar as competências federais. E aí que em 2017 o STF já dava início ao reconhecimento do princípio da subsidiariedade em matéria ambiental, que afirmou que na ausência de norma federal, que de forma nítida retira a presunção de que gozem os entes menores dos assuntos de interesse comum e concorrente exercerem plenamente sua autonomia, detém os estados e municípios nos seus respectivos âmbitos de atuação a competência normativa. Com relação à questão do licenciamento dessa Lei Complementar 140 de 2011, o professor ainda traz que, com vistas a regulamentar o artigo 23 da Constituição de 88, define que o licenciamento é um procedimento administrativo que ele é destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação. Já no artigo 3º dessa mesma lei, vai estabelecer os objetivos fundamentais que regem as relações entre os entes federativos no exercício da competência comum, garantir a uniformidade da política ambiental para todo o país, respeitadas as peculiaridades regionais e locais. E aí coloca-se, nesse mesmo texto do professor, que seria desnecessário, né, a reflexão que ele aponta, que tal questão é fundamental em uma federação, porque a política nacional
A política ambiental brasileira, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é, no caso, a legislação 6.938 de 81, em seu artigo 9º, vai reconhecer que o licenciamento é a revisão de atividade efetiva ou potencialmente poluidoras como um dos seus instrumentos. E não estabelece essa política um padrão de licenças aplicáveis ao licenciamento ambiental, porque tal matéria ficou relegada ao poder regulamentar em nível federal. E aí seria desnecessário dizer que somente com muito esforço intelectual é possível enquadrar os decretos no conceito de norma legal. Né? Os decretos, como se sabe, são os atos administrativos que são regulados que regulamentam a aplicação das leis. E no caso do processo administrativo, cuida-se claramente de normas de economia interna dos diferentes entes federativos. Aqui eu trouxe um leque a respeito desse ponto da Lei 140 de 2011, né, que há discussão no STF. Ademais, tem-se também algumas questões referentes que no processo de licenciamento ambiental de geração de energia eólica, é importante definir o seu porte, a localização e se o mesmo apresenta baixo potencial de poluidor ou não. E o artigo 3º da resolução coloca-se que o órgão licenciador dispõe que a existência de zoneamento ambiental e outros estudos que caracterizam a região, bacia hidrográfica, bioma, devem ser considerados no processo de enquadramento do empreendimento e que o licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos considerado de baixo impacto será realizado mediante um processo simplificado. E aí tem os estudos do EIRIMA. Há várias discussões nesse sentido, e eu trago até uma questão regional, porque aqui na região do Alto Sertão, aqui na Bahia, aconteceu muito essa discussão onde ia se passar a linha de transmissão, porque a linha de transmissão desses parques eólicos, a maioria iria passar em áreas onde não é de baixo impacto ambiental, e principalmente havia nascentes, e essas nascentes elas seriam destruídas, tendo em vista a necessidade de passar essas linhas. Algumas comunidades, as empresas conseguiram, porque as comunidades não se aglutinaram para reclamar judicialmente ou reivindicar, mas em outras não conseguiu, e ainda ficou essa discussão judicial, e até o momento não houve a continuidade do ponto de vista de desenvolvimento, né, dessas linhas de transmissões, dessas áreas, por ser de alto e não de baixo impacto ambiental. E também a questão de abertura de desmatamento, abertura de estradas para poder fazer o fluxo dos veículos das empresas, ou seja, onde dava direcionamento para os parques, né? Os parques que estavam sendo construídos. Ou seja, e também as áreas onde essas torres eólicas, elas iriam ser implantadas e foram ser implantadas. Ou seja, então, houve várias aberturas de estradas, desmatamento de áreas que não seria de baixo impacto, mas conseguiram diante de não haver discussões acerca da situação, e também a comunidade não tinha a consciência de todas as consequências que poderiam ocorrer mediante a implantação, o desenvolvimento dessas questões. E hoje, claramente se vê todas as consequências, os resultados negativos, principalmente do ponto de vista da fauna, da flora, né? Vez ou outra aparecem, por exemplo, onça, vários animais que perderam seu habitat diante da situação apresentada pelo parque eólico, né? Da construção do parque eólico aqui do Alto Sertão. É importante trazer que esse processo de licenciamento ele é muito importante, ele é relevante se discutir, mas que muitas vezes o que acontece? Há um desvirtuamento, não sei se seria bem a palavra, mas há uma burla na legislação
para conseguir de forma mais fácil e dar continuidade nesses grandes empreendimentos, porque o objetivo mesmo seria, do ponto de vista econômico, o desenvolvimento dessa questão dos parques, né? Então, esses empreendimentos eólicos, né, com relação ao processo de licenciamento ambiental, se houvesse o segmento, a continuidade, conforme o que aponta mesmo a legislação, muitos deles não seriam dessa forma, né? Rapidamente, que essa questão do cenário político, social e econômico, principalmente que é característico dos pequenos municípios situados no semiárido, principalmente baiano, eles são vulneráveis a esses empreendimentos, principalmente pela questão do desemprego, que é o desemprego é estrutural diante do quadro político-econômico. E a chegada desses grandes empreendimentos se coloca como desenvolvimento mesmo e qualidade de vida, e principalmente a promessa de uma grande quantidade mesmo de empregos para a população. E assim, gente, eu falo só com propriedade para finalizar, que é importante que vocês compreendam que não é verdade isso, que aqui onde eu estou hoje é a prova viva de que simplesmente houve a implantação, mas que hoje as pessoas estão sofrendo as consequências, porque não houve essa geração de emprego e a qualidade ambiental, a degradação, ela é muito alta. Ou seja, a perca ambiental é tão grande que não compensa a implantação desses parques, a depender da forma como é feita. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, e é isso.